Porque congressistas do Partido Democrata pediram publicamente para Joe Biden encerrar a candidatura dele à reeleição. Mas, apesar da crescente pressão para que ele desista, a diretora de campanha do presidente dos Estados Unidos confirmou que Biden permanece na corrida. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem da Malu Bakarin. Nos últimos dias, vários congressistas democratas pediram que o presidente americano Joe Biden jogasse a toalha, porque temem que o partido perca as eleições de 5 de novembro. Até agora, o presidente de 81 anos se mantém firme. Segundo a diretora de campanha do democrata, ele está mais determinado do que nunca a derrotar Donald Trump. Biden está na casa de praia em Delaware em isolamento depois de contrair Covid-19. Os sintomas da doença melhoraram no último dia, mas ele continua sendo medicado, segundo o médico da Casa Branca. O democrata disse que espera voltar à campanha eleitoral na próxima semana. Biden prometeu que os democratas ganharão as eleições de novembro em um comunicado no qual qualifica como sombrio o discurso do rival Donald Trump na convenção republicana. O magnata aceitou oficialmente a nomeação como candidato às eleições presidenciais depois de sofrer uma tentativa de assassinato durante um comício na Pensilvânia e prometeu restaurar o poder americano. Trump pediu para não demonizar as diferenças políticas e pediu aos seus rivais democratas que parem de usar o sistema judicial como arma. Ainda no discurso, o republicano prometeu acabar com a crise migratória nos Estados Unidos e disse que fechará a fronteira com o México no primeiro dia de mandato. O presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmou que vai enviar uma carta ao magnata sobre a importância de manter a integração econômica entre Estados Unidos, México e Canadá. López Obrador destacou ainda que os estrangeiros não levam drogas e que vão trabalhar honestamente. Sobre o atentado que sofreu no fim de semana passado, Donald Trump agradeceu a Deus por ter sobrevivido e aos agentes do serviço secreto que o protegeram no palco. O ex-presidente também homenageou o bombeiro morto no ataque, Corey Comparator. O funeral aconteceu nesta sexta-feira no estado da Pensilvânia. No mesmo dia, Trump afirmou que conversou por telefone com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e prometeu que, se voltar à Casa Branca, vai acabar com a guerra entre Kiev e Moscou. Na rede social Truth Social, o candidato prometeu levar a paz ao mundo. E sobre as expectativas para as eleições americanas, nós convidamos agora o coordenador de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, José Niemeyer, para conversar com a gente a respeito desse assunto. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada, viu, por nos conceder essa entrevista. Bom dia, agradeço a vocês. Um abraço a todos os assinantes da Jovem Pan. Professor, com esses pedidos que foram feitos, então, por parlamentares do Partido Democrata, o senhor acredita que ainda há alguma possibilidade dessa candidatura de Biden ser viável? Acho muito pouco provável a viabilidade da candidatura Biden. Ele está muito fragilizado dentro do próprio partido, junto ao eleitorado. O eleitorado indeciso, depois do atentado contra Trump, parte dele pode ter migrado para a candidatura Trump. É importante nós analisarmos como está a performance do candidato Robert Kennedy Jr., que é filho do ex-político Bob Kennedy, né? Robert Kennedy Jr., o último número que eu vi, representa os independentes, estava em torno de 15%, né? Em 15% do eleitorado em pesquisas, em algumas pesquisas. Assim, é importante nós percebermos também esses eleitores independentes, como eles vão se posicionar até 5 de novembro. Mas há uma grande chance de parte desses eleitores acabarem migrando para Trump. Por mais que os independentes tenham geralmente uma visão mais crítica do sistema partidário norte-americano, por isso que são independentes e buscam uma terceira via, né? Mas a candidatura Biden, voltando a falar de Biden, é uma candidatura frágil do ponto de vista da saúde do atual presidente, candidato à reeleição. Inclusive, ele está hoje doente, e pouco menos de 4 meses, né, para as eleições, é muito pouco tempo para ele ganhar essa força que ele necessita, tanto na mídia, quanto do ponto de vista dos comícios, do caminhar junto ao eleitorado. Nos Estados Unidos, é importante que o candidato esteja próximo do povo, não só via mídias sociais, mas também fisicamente próximo. É um país muito extenso, você tem que estar em várias cidades
no mesmo dia, né? Então é uma campanha muito cansativa também, e me parece que Biden não está em condições físicas para conseguir manter a candidatura. Ele deve ser substituído nos próximos dias. É um cenário que a gente deve considerar sim. Professor, como é que o senhor avalia o discurso do candidato Donald Trump agora na quinta-feira? Se a gente olhar um pouquinho para trás, desde o episódio do atentado, há exatamente uma semana, no sábado passado, muita gente dividiu o discurso do Trump em duas partes. Tem uma meia hora inicial ali em que ele lê o discurso e faz um discurso mais aberto, fala em união, e depois na parte do improviso, em que ele, de fato, coloca as digitais dele ali, já conhecidas por boa parte do mundo. Como é que o senhor avalia essa semana para a campanha do Trump, desde o atentado até o discurso da quinta-feira, com a nomeação do vice? Como o discurso foi longo, te cumprimento, como foi longo, eles usam a primeira parte do discurso, uma mensagem mais aberta, mais próxima do centro, vamos dizer assim, buscando a união, não digo centro, mas buscando a união, um discurso mais propositivo, porque deve ter sido a parte, assim planejam seus estrategistas, que a maior parte do público norte-americano ouviu. Como foi um discurso longo, a outra parte do discurso, a parte mais do meio para o final, eles consideram que nem todos ficariam ouvindo o discurso, aqueles que não são trumpistas, né, que não são próximos da candidatura Trump. E aí ele pode ser mais radical, porque aí ele busca aquele eleitor que ficou para ouvir o discurso até o final e é um eleitor com certeza de Trump. Eu acho que tem uma estratégia também com relação ao caráter muito longo do discurso. Primeira parte mais branda, atingindo muita gente, muitos eleitores, inclusive eleitores indecisos e democratas, e depois as pessoas vão deixando de escutar, né, pela televisão, né, pela mídia, e o resto do discurso, do meio para trás, ele tem uma postura mais dura, voltando àqueles temas que são muito caros aos republicanos e principalmente àqueles que apoiam Trump diretamente. Professor, o nosso comentarista Acácio de Miranda também participa dessa conversa com o senhor. Acácio, por favor. Professor, bom dia, prazer revê-lo. Vou sair um pouquinho dos democratas e vou para o lado republicano. Nós discutimos na semana passada sobre uma eventual escolha do vice do Trump e agora nós já temos este nome. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o perfil do vice escolhido por Donald Trump. Olá, Cássio, como vai? A minha análise não estava muito correta, né? Sou obrigado a admitir. Eu achei que ele ia utilizar um vice que tivesse uma conversa mais próxima do centro, né? Com um perfil mais centrista, de centro-direita, né? Centro-direita, vamos dizer, que eu acho que é o mais correto dentro do espectro que a gente está observando na eleição, espectro político desta eleição. Mas não, ele escolheu até um republicano de carteirinha, muito voltado à direita, só que tem uma característica, né, Cássio, que nós também discutimos na última conversa nossa, se não estou enganado. Ele buscou alguém ligado ao setor industrial mais tradicional da economia norte-americana, né? Aquelas regiões onde há uma indústria muito, muito ligada a dinâmicas econômicas mais tradicionais, siderurgia, indústria automobilística, né? Indústrias do século passado, vamos dizer assim, né? Que é onde tem o eleitorado que nos últimos anos, principalmente pós-crise de 2008, sofreu muito com a falta de emprego, com a falta de oportunidade. Então, esse candidato a vice, ele vai representar isso, a garantia que o eleitor, que está muito sem perspectiva, ligado a esses estados e essas regiões mais industrializadas, mais de uma indústria mais antiga, fazer com que esse eleitor tenha esperança e ajude a referendar o voto em Donald Trump. A Luana Tavares também vai fazer uma pergunta para o senhor, professor. Luana. Bom dia, professor. Gostaria de saber, então, sobre a candidatura do Biden e quem seria aí a alternativa mais viável que o senhor vê em relação a uma eventual substituição, se a Kamala Harris, por exemplo, apesar de ter uma avaliação não tão positiva em relação à sua performance ali como vice-presidente, se ela seria a alternativa mais viável? Me parece que sim. Bom dia. Me parece que sim. Kamala deve ser, se substituído, Biden, Kamala deve assumir a posição como candidata, até porque assim ela consegue manter, e ela já vem conversando, inclusive a gente tem essa informação, ela já vem conversando com aqueles que
os financiadores da campanha. O recurso que já estava alocado para Biden, isso é regra constitucional, fica também alocado para Kamala. E ela já vem conversando com investidores que estavam, inclusive, diminuindo a ajuda financeira para que eles continuem e até aumentem essa ajuda para poder garantir uma boa base de recursos para a campanha, no caso de Kamala Harris. Me parece que ela é a candidata mais óbvia, tanto que também temos a informação que nos fala mais em outros nomes, além do nome de Kamala, e ela vem aparecendo muito mais na mídia nos últimos dias. Então, ela deve ser a candidata se realmente Biden desistir de sua candidatura. Professor, eu gostaria também de aproveitar aqui a nossa conversa para te perguntar uma coisa em relação a um anúncio que foi feito por Trump de que ele conversou com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a respeito da guerra, né? Só que tem uma questão, o J.D. Vance, que agora é o candidato a vice na chapa de Donald Trump, é uma das pessoas que defende que os gastos, né, os investimentos que são feitos ali para ajudar a Ucrânia nesse conflito com a Rússia sejam cessados. Queria que o senhor explicasse para a gente, analisasse para a gente como é que fica esse cenário, né, dessa pauta do conflito entre Ucrânia e Rússia nas eleições dos Estados Unidos. Uma excelente pergunta. Não fica muito claro qual vai ser a fórmula que Trump vai propor a Zelensky, ao povo ucraniano, de terminar com a guerra, né? E também propor ao lado russo, né? Porque se Trump vencer as eleições, ele terá, como eu venho dizendo aqui, uma postura mais isolacionista, de menos interferência em assuntos de segurança internacional, e os Estados Unidos comandando a OTAN, talvez os Estados Unidos com Trump diga à OTAN que não vai assumir tantas responsabilidades com relação à guerra na Ucrânia e vai deixar essas responsabilidades para os parceiros, principalmente europeus da OTAN. E isso não necessariamente quer dizer que a guerra vai terminar. Só e somente Zelensky, o povo ucraniano, aceitar uma diminuição do apoio norte-americano e se os europeus não conseguirem manter o mesmo nível de apoio logístico e apoio mesmo financeiro, se Zelensky nessa fórmula que Trump conversou com ele, se Zelensky estava disposto, o povo ucraniano também, a aceitar que quase 20% do território ucraniano fique em posse da Rússia. E aí se assinar um armistício com a Ucrânia aceitando que perdeu quase 20% do território, que é o objetivo de Moscou. Então, me parece que não ficou clara, né? Pode ter sido algo só de retórica, dizer que vai acabar com a guerra. Tem duas maneiras dos Estados Unidos, sob a administração Trump, de acabar com a guerra. É uma entrada muito forte, e aí não só dos Estados Unidos na OTAN, na guerra da Ucrânia contra a Rússia, que eu não acredito, o cenário é muito pouco provável, ou a mais provável, que é com Trump, com seu perfil, os Estados Unidos retirarem parte do apoio e assim Trump se manter mais isolado da guerra e também mostrar isso ao povo americano. Parte da sociedade americana não quer os Estados Unidos envolvidos em tantos conflitos internacionais, mas isso não resolve o caso da Ucrânia, porque aí é quase como se Zelensky aceitasse que terá que entregar parte do território a Moscou e aí assinar o armistício juntamente com Putin. Vamos acompanhar, então, quais serão os desdobramentos, né, professor? Muito obrigada, viu, pela entrevista mais uma vez, pelo seu tempo. Um ótimo fim de semana e até uma próxima. Eu que agradeço a vocês. Um abraço a todo assinante da Jovem Pan. Nós conversamos agora, então, com o professor José Niemeyer.